Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato e hoje a gente vai falar sobre pseudoelementos. A gente tinha falado um pouquinho sobre pseudoclasses nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai ver algumas coisinhas um pouco diferentes. Vamos lá para o nosso projeto. Então, galera, aqui com o nosso VS Code de um lado e o nosso navegador de outro, eu deixei já separado aqui a nossa estrutura para ficar mais fácil a explicação, né? Porque essa aula vai ser um pouquinho mais teórica e a gente vai explicar aqui como que funcionam os pseudoelementos, né? Nas pseudoclasses a gente já viu que existe o hover, né, que é quando a gente passa o mouse em cima ali de um elemento e ele altera conforme a gente passa o mouse e tira. Então a gente viu lá, existe o hover, existe o last shield, lembra que a gente colocou lá, o último item, ele não ia ter a borda e tudo mais. Isso a gente pode aprofundar mais à frente. Mas falando aqui sobre os pseudo-elementos, eu vou começar aqui falando sobre a sintaxe, tá? Então, na sintaxe dos pseudo-elementos, a gente utiliza duas vezes os dois pontos, diferente dos pseudoclasses, né? Então, quando a gente ia usar uma pseudoclasse, por exemplo, aqui na nossa sintaxe aqui, que é um H3, se eu colocasse aqui um H3 dois pontos hover, né, que seria somente dois pontos, eu poderia fazer aqui, colocar um color aqui e colocar um yellow. Então, toda vez que eu passo o mouse em cima da nossa sintaxe, ele altera a cor para vermelho. E os nossos pseudo-elementos a gente muda aqui utilizando duas vezes os dois pontos. Isso foi incluído no CSS3, tá? O CSS comum, ele utiliza apenas uma vez os dois pontos. Então a gente vai começar a ver aqui a partir do after, tá? Então o que seria esse after? O after significa depois. Então ele vai inserir algo ali, né? Vai ter algo depois do nosso elemento. E a gente já pode também aprender uma outra coisa aqui. Vamos pegar esse nosso parágrafo que eu deixei de exemplo aqui, que eu inseri aqui embaixo, e eu vou colocar aqui P dois pontos after, né? After. E aqui dentro eu também vou mostrar para vocês que existe uma propriedade que chama content. Com essa propriedade content, a gente consegue inserir algo no nosso HTML através do CSS. Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, uma imagem sem precisar ir ali no nosso HTML e colocar o URL da imagem. Eu posso inserir através do CSS, olha que bacana. E o bom de usar isso aí através do CSS é que a gente pode personalizar, né? A gente pode selecionar aqui que eu quero só no parágrafo ou que eu quero só num parágrafo que esteja dentro de uma div. Então ele fica meio que condicional, né? É diferente da gente ir lá no nosso HTML e colocar isso na mão. Então vamos ver aqui como é que fica, né? Então eu coloquei content, eu vou colocar aqui o URL, porque a gente vai puxar de um arquivo. E eu já tenho um arquivo nessa mesma pasta com o nome dot.png, que é um ponto, né? Então quando eu faço isso, vocês já podem ver que inseriu ali. É que esse ponto ele é muito grande e eu não consigo alterar aqui o tamanho dele. Deixa eu fazer uma leve edição aqui no tamanho dessa imagem e eu já volto. Então aqui está pronto, eu abri meu editor de imagem, coloquei, ela estava com 40 por 40, ela estava muito grande. Eu coloquei 15 por 15 e ela já ficou ali num tamanhozinho bacana. Então isso aqui quer dizer o quê? Que after, que é depois do nosso parágrafo, ele vai inserir um conteúdo que é o dot.png. Então, dentro desse after aqui, eu posso colocar algumas coisas também. Por exemplo, ele está colado ali no final do nosso parágrafo, né? Então, eu posso vir aqui e colocar que ele vai ter um margin left de 10 pixels. Olha lá. Então, ele deu uma afastada ali para o left. Tanto que eu poderia até usar ele está inline, né? Ele está logo após. Eu posso dar um display block, que aí ele cairia ali para a linha de baixo e ele manteve ali o seu margin left. Se eu colocar margin top, ele vai se afastar ali do nosso parágrafo. Então isso daqui é legal para a gente utilizar também, caso a gente queira fazer uma lista diferente e tudo mais, sem utilizar os LIs. Agora, o nosso próximo é o before. O que é o before, né? O after é depois, o before ele é antes. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente pode simplesmente trocar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui before e olha lá, ele foi lá para trás. E como eu falei sobre lista, eu posso tirar esse display block aqui. E eu posso, ao invés de dar um margin top, eu vou deixar ele, ao invés dele ficar colado ali, eu vou dar um margin right. E olha só,
Ficou legal, né? Ficou parecendo o início ali de uma lista. Então, todo parágrafo que eu fizer aqui, se eu criar um novo parágrafo aqui embaixo, ó, vou colocar um P aqui, vou colocar aqui teste. Olha lá. Então, todo parágrafo ele vai ter esse dot com uma margem right de 10 pixels. Então, ele vai estar sempre aqui a bolinha e afastando ali 10 pixels para a direita. Então, eu vou apagar esse parágrafo aqui, a gente não vai utilizar ele mais. E eu vou ensinar para vocês agora o próximo, né? Que é esse first letter. O que é o first letter, né? Em inglês, isso daqui significa primeira letra. Então, ele já é meio que autoexplicativo. Vou apagar essas propriedades aqui do before. Vou colocar aqui o first letter. E eu vou personalizar, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o estilo apenas na primeira letra ali do nosso parágrafo. Então, eu posso pegar esse L aqui e colocar que ele vai ter um font size de 20 pixels, por exemplo. E olha lá, fica aparecendo aquelas letras de jornal, né? Que a primeira letra é grandona. Eu posso colocar aqui que ele vai ter 30 pixels, por exemplo, ó. E ele já fica todo diferente, né? Então, a primeira letra de todo parágrafo, ele vai ficar com esse estilo diferenciado. Então, vamos copiar aqui esse último parágrafo aqui, ó. Vamos fazer aqui rapidinho. E olha lá que legal, né? Dá para você utilizar aí num blog, colocar para toda a primeira letra começar assim. Então, dá para a gente fazer bastante coisa. Ou também dá para a gente colocar aqui que esse parágrafo aqui será o primeiro parágrafo do texto, né? Para ele não pegar todos os parágrafos e ficar algo confuso. Então, posso colocar aqui uma classe, primeiro parágrafo. E aqui em cima, esse P aqui vai ser ponto primeiro parágrafo, tá? Então, vou colocar aqui o tracinho e olha lá. Então, só no primeiro parágrafo ele vai aplicar essa classe. Então, toda vez que a gente for fazer aqui um texto, a gente pode, caso for um blog, a gente vai fazer isso dinamicamente. E dinamicamente a gente consegue setar que o primeiro parágrafo ali ele vai ter essa classe. Agora vamos lá. O próximo é first line. Então, first line, vindo do inglês, ele quer dizer primeira linha. Então, a primeira linha é a mesma coisa que a primeira letra aqui que a gente fez, né? Então, a gente vai pegar, ao invés de first letter, a gente vai vir aqui no... Pode ser no primeiro... Não, vou colocar o P aqui, tá? Vou colocar o P. E vou colocar aqui first line. Então, quando eu faço a first line, olha só, ele já alterou o nosso font size para 30 pixels só na primeira linha. Eu vou colocar algo diferente. Eu vou colocar um background color de blue, tá? Ficou aqui azul. Eu, na verdade, vou colocar um yellow para ficar menos forte. Beleza, ficou yellow. E outra coisa interessante, por exemplo, se eu aumentar isso daqui, olha lá, ele vai continuando sempre na primeira linha, independente se tem mais texto ou não. Então, vamos voltar ele aqui para a nossa posição original. E agora o nosso último é o Selection, né? O Selection é interessante. Eu vou tirar esse background color aqui. Vou colocar aqui o Selection. E isso aqui é legal, por quê? Porque o Selection é quando a gente seleciona um texto. Por padrão, ele já fica azul com o texto branco, né? Então, a gente seleciona ele aqui e ele já tem um padrão ali, já tem um estilo normal dele. Vamos supor que a gente está fazendo um site aí de menina, por exemplo. Então, eu quero que o site de menina aqui, eu quero fazer um estilo bem diferenciado, né? Mais de personalidade, assim. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um background color. E deixa eu pegar qualquer cor aqui e eu vou mexer na nossa paleta aqui, tá? Então, vou vir aqui, vou puxar para um rosa e vou colocar um rosa mais clarinho aqui, né? Então, coloquei esse rosinha aqui e quando eu seleciono aqui, ó, olha que legal. Então, a gente seleciona o nosso texto e ele fica rosa. A gente poderia até colocar o color white aqui, que aí na hora que eu selecionar, ele vai ficar com a cor branca ali no fundo. Então, é bem interessante para a gente personalizar conforme a cara do nosso site. Então, por exemplo, eu quero que o meu H1 tenha essa cor aqui. Então, vou colocar um color e eu coloco eu coloco essa cor aqui, olha lá. O nosso H1 tem essa cor e quando eu seleciono os nossos parágrafos, ele fica rosa também. Então já fica uma identidade visual, né? Isso aqui é legal, a gente pode trabalhar muito em cima disso, dependendo do nosso site. Por exemplo, é um site verde, a gente pode colocar para quando selecionar o texto, ficar com fundo verde. Então isso daqui a gente usa bastante para personalizar o site e deixar mais com a cara da marca que a gente está trabalhando.
Outra coisa também é que eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês verem todos esses pseudo-elementos e as pseudoclasses, né? Aí você pode abrir aí um arquivo HTML, colocar uma página lado a lado e ir brincando aí, testando cada um. Tá? A página que eu vou deixar aqui, ela tem sempre a descrição na frente do que se trata e para que serve cada um. Tá certo, pessoal? Essa aula foi bem rapidinha, foi bem direta e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Até a próxima!